Então, vamos lá para a explicação das questões do teste de recuperação de matemática, tá? Primeira, como não são adeptos de prática de esporte, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando o videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Então, ó, 2 jogadores, uma partida. 3, 3, 4, 6, 5, 10, 6, 15, 7, 21. E se aqui fosse 8? Qual seria o número de partidas? Seria 64, 56, 49, 36 ou 28? Repare que a resposta é se você analisar aqui a sequência de baixo, ó, de quanto que tá aumentando cada vez que aumenta um jogador. A resposta fica lógica, é uma questão mais de lógica, tá? E aí você achará o valor correspondente aqui da 8, tá bom? 2. Essa foi até lida na sala de aula, vamos ver se vocês lembram, ó. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, o jogo de abertura é um sorteio aí entre os times aí do grupo A. Será que esse sorteio, a ordem importa? Aí essa é a pergunta, porque se a ordem importa, é um arranjo. Agora, se a ordem que eu escolher não importar, é uma combinação. Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. E aí agora? Será que a ordem importa? Será que jogar em casa é a mesma coisa de ser um time visitante? Se essa ordem importar, é um arranjo. Agora, se não faz diferença jogar no próprio campo ou jogar no time visitante, então isso é uma combinação. Jogadores aí, torcedores, sabem se isso é importante ou não. Então, nunca se esqueçam. Se a ordem importar, é um arranjo. Se não importar, é combinação. E aí, de acordo, né, com essa situação, vocês vão me dizer se a primeira condição de jogo de abertura for uma combinação, um arranjo, ou combinação ou arranjo. E aí, quando vai fazer o jogo, né, de abertura, seja um arranjo, uma combinação, permutação, combinação ou arranjo de novo, tá bom? 3. A 3, para quem fez o teste online, ela tem uma diferença, que é uma questão de poltrona, mas isso foi também uma discussão feita em sala. E essa também foi discutida em sala. Então, vamos ver se vocês lembram, né? Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões iguais e tamanho numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, ó, que temos aqui, 4 serão pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme está ilustrado aqui na figura. E aí, de acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que pode ser montado expressa-se por meio de combinações. E aí é dada por... Vocês reparar todas as alternativas, ela começa com 12, né? Temos 12 vagões e vou escolher 4. O que é esse 4, galera? Esse 4 é o 4 aqui da cor vermelha, ó. Eu tenho 12 vagões e vou escolher 4 para ser pintadas da cor vermelha. Então, se eu tenho 12, escolho 4, o que vai acontecer depois, na segunda escolha? Repara, será que eu ainda vou continuar com 12 ou será que eu vou pular para 8 vagões? Essa é a dica. Eu escolhi 4, quanto sobra para depois? Sobra 12 ou sobra 8? E aí, esse 3 que vai aparecer aqui em cima, ó,
é o 3 da cor azul. Então, aí pronto, você tem aí o de 12, escolhi 4, ficou quanto? Hein? Fica 8. Aí, de 8, eu vou escolher 3. 3 que eu vou pintar de azul. Então, de 8, se eu escolho 3, vai me sobrar quanto já para a próxima combinação de verde? Vai me sobrar 5. Então, de 5, eu vou escolher 3. E aí, quanto vai sobrar para pintar na cor amarela? Tá? Agora, uma dica. Na combinação e análise combinatória, a gente usa sinal de multiplicar ou de somar? O que vocês acham? Quando a gente fazia várias questões, a gente usava que operação? Multiplicar ou somar? Somar, galera, é quando você tem uma condição e aí vai ver unindo com outra. Aqui a gente está continuando uma situação. Quando a gente continua, a gente só fica na multiplicação, hein? Então, olha com atenção essas alternativas e aí você vai achar bem legal aí a alternativa correta. 4 também, para quem tiver boa memória, já foi feito também essa questão, é só uma revisão até, tá? Então, ó, Niterói é uma excelente opção para quem gosta de fazer turismo ecológico. A cidade, ó, ela possui 8 pontos turísticos dessa natureza. E aí, um hotel da região oferece de brinde a cada hóspede a possibilidade de escolher 3 dos 8 pontos turísticos para visitar durante sua estadia, né? O número de modos diferentes que um hóspede pode escolher aleatoriamente desses 3 locais independe da ordem escolhida. Ele já fala que a ordem não importa. Se a ordem não importa, é uma combinação. Então, é aquelas que você tem que calcular a combinação, aonde você tem 8, escolhe 3, quer dizer que vai sobrar 5. E aí, vocês vão fazer a conta. Quando fizer a conta, vai dar um desses 5 valores. Tem alunos que já fez em atividades anteriores, já tem aí a resposta, tá? Lembrando que essa atividade não precisa apresentar cálculo, somente qual é a alternativa correta. 5. 5 é uma pergunta que vai falar da alimentação saudável, que recomenda-se ingerir, né, em relação ao total de calorias diária, 60% é de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. E aí, a nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, né, ela foi querer dispor os dados em um polígono. E pode fazer isso tanto em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octágono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões de áreas proporcionais às porcentagens aí que ela mencionou. E aí, ela desenhou as figuras da seguinte forma. Então, vamos lá, a gente não pode esquecer aqui da porcentagem, ó, 60% é carboidrato, 10 proteína e 30 gorduras. Repara aqui no primeiro triângulo. Você acha que essa divisão está bem de acordo com essa condição? Olha lá. Carboidratos é bastante, né? Agora, proteínas vai ser mais do que gordura, menos que gordura? O que vocês acham que ali? Será que o triângulo tá legal, a distribuição? E se a gente for olhar ali, o losango, olha só, metade dele é carboidrato, é isso que tá dizendo ali a questão, ó, metade é carboidrato, 60% é metade? Aí, vamos aqui para os carboidratos no pentágono, ó. Se eu divido aqui no meio, eu vou ter 50%, correto? Agora, será que essa parte aqui, ó, se eu pegasse esse triângulo assim, ó, pensa num triângulo dividindo, será que isso aqui vai corresponder tudo a 60%, aqui 10%, aqui 30%? E se eu for aqui para o hexágono, será que isso também aqui está de acordo, né, com a questão? Então, vocês analisam a figura e vai me dizer qual é a alternativa correta que fez essa distribuição, tá? Às vezes é mais fácil em compreender, né, a divisão das figuras do que ficar fazendo conta, tá bom? Essa questão 6, ela é a mais complexa, assim, para estar analisando, tá? Não teria um cálculo absurdo, mas tinha que compreender muito o texto. Então, também foi uma questão do Enem.
Aí aqui diz, né, do proprietário que vai fazer uma tampa regular de uma mesa, né? Aqui tem os pontos A, B, C e D. E ele sabe que a base da mesa, considerando a borda externa, tem a forma de um retângulo, cujos lados AC, ó, mede 105 e AB mede 120, tá? Automaticamente, isso aqui é 120, aqui é 120, isso aqui é 105, também aqui é 105, tá bom? Então, na loja onde será feita a compra do tampo, existem 5 tipos de opções, de diferentes dimensões e todas com a mesma espessura. Então, aí tá aí os 5 tipos, tá bom, galerinha? Vou pular aqui primeiro. Aí vem aqui, ó. O proprietário avalia para a comodidade dos usuários que se deve escolher o tampo que menor área possível, o tampo, né, de melhor área possível, que satisfaça a condição. Qual é a condição? Ao colocar o tampo sobre a mesa, de cada lado da borda externa da base, deve sobrar uma região, tá? Tem que sobrar. Correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por no mínimo 4 centímetros ou no máximo de 8. Então, a borda tem que estar passando de 4 até 8 centímetros da mesa, tá? De cada lado. E aí, seguindo essas condições, qual é o tipo mais indicado? Então, para ficar melhor a explicação, vou pular aqui para uma visualização. Então, tá aqui a mesa, melhor aqui, né, vendo na forma superior, o AC vale 105, AB 120. Pensa aqui no tampo, ó, tá vendo? Esse é o tampo, isso aqui é a sobra que ele quer. Tem que ser de 4, ou 8 centímetros. Então, vamos ali ver qual é o tampo, né, de menor área também, e qual a condição que vai satisfazer. Opa, perdão. Então, ó, avaliando o tampo, o que acontece? 120, né, aqui a B, mais 4, mais 4. Por que 4 mais 4? Ó, 4 daqui, tá bom? De cada lado. E aí, também, se eu for pegar aqui do AC, ó, 105, 4 de cá, 4 de lá. Então, nesse caso, eu tenho 128 e 113. E se eu fosse analisar agora com o máximo, ó, 120, eu vou somar, então, 8 de cá, 8 de lá. Depois, 105, 8 de cá, 8 de lá. E aí, eu tenho esses valores aqui. Então, vocês vão analisar qual o tipo que tem essa condição. De cara, gente, a gente já vê que o tipo A não vai servir, porque ele tem 110, ó, não tem aqui 110, todos são mais que 110, então já cai fora o A, o tipo 1. Aí, você vai fazer essa análise com tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, e vai ver qual é que tem essa condição, né, que vai oferecer esse tamanho, ou menor ou maior. Só que também, se bater, gente, tem que ser a menor área. Então, quer dizer, como assim, ó? Vamos supor, se ficar esse tipo 2, tipo 3, eu vou escolher o tipo 2, porque eu não posso, eu tenho que pegar a menor área, tá? Mas vamos, né, analisa aí com calma cada modelo agora, diante dessa explicação, e veja qual é o que vai dar corretamente, tá? E a última questão, gente, eu vou resumir aí a situação, né? Você tem um espaço de um parque retangular de 120 metros de comprimento e 150 metros de largura. E aí, eles querem saber, né, quantas pessoas é possível, né, estar dentro desse espaço, sabendo que não pode passar de 4 pessoas por metro quadrado. O que vocês têm que fazer para achar a resposta? Simples, ó, você vai pegar, primeiro calcular a área total, fazer 120 vezes 150. Achou a área total? Vai pegar esse valor e multiplicar por 4, ó, porque é 4 pessoas que cabem no espaço quadrado, né? E aí, quando você multiplicar, você achou